Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo 3 segredos para você ser usado tremendamente por Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen. Seja muito bem-vindo a esse canal. Não se esqueça de apertar o botão embaixo, se inscrever e ativar o sininho de todas as notificações. Você sabia que para Deus te usar tremendamente, Deus vai buscar algo em você? Se você não sabia, então fica nesse vídeo até o final, que eu vou estar trazendo esses 3 segredos, a qual são necessários para que Deus possa se manifestar em sua vida e te usar verdadeiramente. E o primeiro segredo para ser usado tremendamente por Deus está no seu coração. Antes de Deus escolher a sua nomenclatura, Deus escolhe o seu coração. Antes de Deus escolher alguém para usar tremendamente, Deus vai analisar o coração dessa pessoa. Porque tudo aquilo que essa pessoa pode fazer diante de Deus vai sair do seu coração. Será que as intenções do seu coração são agradáveis diante de Deus? Quando nós falamos a respeito de Deus te usar tremendamente, qual é a sua intenção de ser usado tremendamente por Deus? É para você receber cargos na igreja? É para você ser mais visto como mais usado? É para você ganhar mais seguidores? Ou para cumprir a sua missão e ganhar almas para Deus? Se as suas verdadeiras intenções são essas, de receber somente promoções em cima de Deus te usar tremendamente, Deus não vai te usar. E pelo contrário, como acontece muito, as pessoas usam a Deus, mas Deus não usa verdadeiramente essas pessoas. Porque a intenção dos seus corações é somente receber a glória dos homens e não a glória de Deus. Que eu quero que você entenda. Quando Deus escolhe uma pessoa, antes de tudo, Deus escolhe o coração dessa pessoa. E prova também esse coração para ver se ele realmente é fiel, para que então Deus possa depositar a total confiança, para que Deus possa fazer desta pessoa um instrumento para o seu uso. Segundo segredo, busque a sua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo? Quando nós falamos de ser usados tremendamente por Deus, nós vemos pessoas fazendo cópia. Eu quero ser igual, eu quero ser réplica de alguém. Mas se esquecendo que todos os profetas tiveram identidade própria, essência própria. Desde os profetas menores até os profetas maiores. Joel foi profeta, mas ele não foi igual a Jeremias. Isaías foi profeta, mas ele também não foi parecido com Amós. Todos eles possuíram essências diferentes. Por mais que o seu chamado fosse parecido para trazer arrependimento, profecia para o povo de Deus, eles tiveram essências e identidades diferentes uma das outras. Deus não chamou o seu povo para ser igual. Deus chamou e levantou pessoas para serem diferentes. Deus levanta pessoas para fazerem a diferença e não para ser réplica. Deus forma vasos, Deus forma instrumentos e não cópia, e não réplica. Porque dentro de um propósito de alguém, existem coisas que Deus quer realizar neste propósito, que será necessário Deus entregar para aquela pessoa vários talentos. Mas existem outras que têm propósitos totalmente diferentes e Deus vai entregar somente um talento para essa pessoa ser usada neste talento. Então, cada um dos propósitos é diferente. Você não tem a mesma história. Eu não tenho a mesma história que você. Cada um está encontrando a sua identidade dentro da sua história. Encontre a sua identidade em Cristo na sua história, porque está na sua história o chamado aonde Deus quer te usar. Estamos acostumados com os profetas padrões, aonde a pessoa forma somente uma personalidade e aplica para todos os profetas e para todas as pessoas que são usadas por Deus. Então, as pessoas colocam em mente que para a pessoa ser usada tremendamente por Deus, ela precisa ter aquele padrão, ser totalmente igual, ser totalmente réplica de outra. Mas, na verdade, isso funciona de outro jeito com Deus. Quando Jesus nomeou os seus 12 discípulos,
Todos eles foram chamados para ser discípulos. Todos eles foram escolhidos para ser discípulos, mas cada um deles possuía uma personalidade, uma identidade diferente. Pedro não foi réplica de João e nem Felipe de Lucas. Então, todos eles apresentaram uma personalidade. E existem alguns que Deus realizou milagres, e existem outros que Deus usou eles de outras formas. Então, nós devemos entender que o profeta não é padrão. Deus, ele usa da forma que ele quer, segundo o propósito, segundo o chamado que Deus tem na vida daquela pessoa. Terceiro segredo para ser usado tremendamente por Deus: a preparação. Todos os profetas passaram por uma preparação. Todos os discípulos foram treinados e preparados. Todas as personagens que aparecem na Bíblia, que tiveram uma grande vocação da parte de Deus, Deus antes preparou essas pessoas. E a preparação está ligada ao processo de espera. Enquanto você está no processo de espera, enquanto Deus ainda não cumpriu a promessa sobre a sua vida, enquanto Deus ainda não está te usando, entenda algo: você vai buscar e você vai se preparar para viver isso. Por isso que muitos se perdem dentro do processo de preparação. Não é para você fazer, é para você se preparar. E isso atrapalha muito as pessoas de serem usadas por Deus, porque elas querem começar do alto. Elas não querem entender que o processo começa no baixo. Elas querem começar no altar, mas não querem limpar o banheiro da igreja. Querem começar no alto, querem ser servidos primeiro, mas não querem servir. Então, aquilo que eu quero que você entenda nesse vídeo, que para ser servido é necessário servir primeiro. Para estar no alto é necessário estar no baixo primeiro. Para que você possa estar no altar, é necessário que você sirva o ambiente de baixo primeiro. Muitos que se encontram no processo de espera se precipitam e são levados pela emoção, pela pressa e pela ansiedade, se precipitando. E acaba que as coisas não acontecem da forma que elas queriam, porque ainda não é o tempo de Deus. Você está vivendo um processo e no processo você precisa se preparar. Você não vai ser preparado no altar. Você não vai ser treinado no trono. Você não vai ser capacitado por Deus no alto. Deus vai te preparar no baixo. Por isso que é necessário o tempo de processo. Por isso que Deus coloca pessoas no processo antes de elevar e de usar tremendamente. Deus treinou essas pessoas, capacitou essas pessoas no anonimato. Deus não capacita pessoas no alto. Deus capacita pessoas no anonimato. Então, essas são as coisas necessárias que você precisa entender para Deus te usar tremendamente. Porque as pessoas querem ser usadas aonde elas querem. As pessoas querem ser usadas nas áreas que elas querem. Elas querem escolher o seu chamado. Elas querem escolher em que área Deus vai usar elas. Quando na realidade é Deus que define isso para nós. E quando alguém se precipita desta forma, muitas das vezes o seu chamado não iniciou, a sua caminhada não iniciou, Deus nem começou a executar as coisas que Deus tem para realizar na sua vida e você já quer desistir. Entenda algo: quando você está no início da sua caminhada, da sua estrada, quando você está começando a presenciar as coisas sobrenaturais da parte de Deus e você tem esse pensamento de frustração de querer desistir, isso significa que você ainda não está preparado para viver a promessa de Deus. Não está preparado para ser usado tremendamente por Deus. Porque estar no alto e ser usado tremendamente por Deus requer de você uma preparação, uma responsabilidade e um entendimento que ser usado por Deus requer de você renúncias. Ser usado por Deus requer de você estrutura. E tudo isso você só consegue através desses 3 segredos. E esses são os 3 segredos para quem quer ser usado tremendamente por Deus.